Drone Natal RN, o Rio Grande do Norte visto de cima. Histórias contadas do céu ao chão. Hoje nossos olhos se voltam para um dos maiores símbolos da capital potiguar. Mais do que concreto e ferro, ela é passagem, conexão, identidade. Um elo entre margens e mundos. Uma testemunha silenciosa do crescimento de Natal. Esta é a ponte de Igapó, e você está prestes a vê-la, como nunca viu antes. Quando olhamos para uma cidade do alto, percebemos detalhes que passariam despercebidos a olhos apressados no chão. Estruturas, movimentos, paisagens, ritmos, mas também percebemos símbolos, marcas da identidade de um povo. E entre essas marcas está a ponte de Igapó, em Natal, no Rio Grande do Norte. Em meio ao cotidiano agitado da capital potiguar, essa ponte liga mais do que margens. Ela conecta histórias, transforma trajetos, sustenta o ir e vir de uma cidade que cresce sobre a memória de suas fundações. Por isso, hoje o nosso olhar se volta para ela, por outro ângulo, com mais atenção, mais respeito e mais curiosidade. Inaugurada em 1970, a ponte de Igapó surgiu como uma resposta à necessidade de integrar o centro de Natal à então isolada Zona Norte. Naquele tempo, a cidade já sentia os efeitos da expansão urbana. A Zona Norte, vasta e promissora, precisava se conectar à vida econômica e institucional do centro da cidade. A ponte foi a resposta que mudou essa realidade. São cerca de 600 metros de extensão atravessando o rio Potengi, conectando os bairros das Quintas e Igapó, uma estrutura que cumpre, desde sua origem, um papel essencial: ligar dois mundos que antes se viam à distância. Engenharia da ponte combina vias para carros, motos e ônibus com uma linha férrea da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU. É um exemplo de integração multimodal, mesmo sendo uma obra de mais de meio século. Uma estrutura que sobrevive ao tempo e ao uso diário, sustentando o deslocamento de dezenas de milhares de pessoas. Mas engana-se quem pensa que sua importância é apenas funcional. A ponte se tornou símbolo de acesso, de progresso e também de desafios. Ao longo dos anos, o aumento no número de veículos e a urbanização acelerada cobraram um preço alto à sua estrutura. Durante décadas, ela operou acima de sua capacidade, enfrentando o peso da rotina urbana. Engarrafamentos se tornaram comuns, principalmente nos horários de pico, quando milhares de veículos dependem exclusivamente dessa travessia. Em meio aos desafios, uma boa notícia chegou. A ponte passou por uma importante reforma e requalificação estrutural. A obra foi iniciada com o objetivo de garantir mais segurança e prolongar sua vida útil, já que a estrutura apresentava sinais de desgaste. A revitalização incluiu reforço nas fundações, recuperação das juntas de dilatação, aplicação de nova camada asfáltica e melhorias na sinalização. Tudo isso foi essencial para garantir que a ponte continuasse servindo a população com segurança. Mas a reforma também reacendeu discussões sobre a mobilidade em Natal. Com a construção da ponte Newton Navarro em 2007, esperava-se um alívio no fluxo da ponte de Igapó. Contudo, a crescente urbanização da Zona Norte manteve o tráfego intenso em ambas as estruturas. A Zona Norte é hoje a região mais populosa de Natal, e a dependência de apenas duas grandes pontes torna o sistema viário da capital vulnerável. Basta um acidente ou bloqueio parcial para que o trânsito vire um verdadeiro caos. Mesmo com seus desafios, a ponte de Igapó permanece como uma peça central da cidade. Ela não é apenas concreto e ferro, é um elo que une histórias, bairros e famílias. Uma ponte que viu gerações cruzarem de um lado ao outro com esperança no olhar. Se suas estruturas falassem, contariam sobre o tempo dos trens, das balsas, das mudanças no entorno, da chegada de novas gerações, dos trabalhadores que passam apressados todas as manhãs, dos estudantes, dos idosos que a atravessam com calma. Poucos sabem, mas junto à ponte também passa a antiga linha férrea, que, apesar de hoje operar em ritmo reduzido, foi fundamental no desenvolvimento da região metropolitana. A ferrovia ajudou a conectar cidades vizinhas e, por muito tempo, foi o principal meio de transporte para muitos. E quando o dia termina e o pôr do sol reflete nas águas do Potengi,
a ponte se transforma em cenário, um cartão postal vivo. Uma curiosidade. Conta-se entre os moradores mais antigos da Zona Norte que nas madrugadas silenciosas, quando o nevoeiro baixa sobre o rio Potengi, um sussurro estranho ecoa por baixo da ponte de Igapó. Alguns dizem ser o vento, outros juram ser os lamentos de uma antiga lenda, o espírito das águas. Dizem que há muito tempo, antes da ponte ser erguida, uma jovem indígena chamada Potira, filha do pajé de uma antiga aldeia às margens do rio, apaixonou-se por um guerreiro de uma tribo rival. O amor era proibido, e os dois se encontravam escondidos, sob a luz da lua, onde hoje é o pilar central da ponte. Descobertos por suas tribos, o guerreiro foi morto, e Potira, desesperada, se atirou nas águas do rio, jurando que seu espírito vagaria por ali, esperando o reencontro com seu amado. Desde então, dizem que nas noites de lua cheia, é possível ouvir seus lamentos. Pescadores antigos evitavam passar sob a ponte nessas noites, temendo ouvir o chamado da jovem. Há até quem diga que viu uma silhueta caminhando sobre as águas, ou escutou o som de passos leves quando não havia mais ninguém por perto. Lenda ou não, a verdade é que a ponte de Igapó carrega consigo não só o peso do concreto, mas também os mistérios e as memórias do tempo, das águas e das pessoas que ali deixaram suas histórias. Outra curiosidade. Durante os anos 1980, motoristas que faziam corridas noturnas pela ponte de Igapó começaram a relatar algo estranho. Um padrão começou a se repetir. Por volta das 2 ou 3 da madrugada, quando o movimento já era quase zero, alguns motoristas juravam ter visto uma mulher de branco parada no meio da ponte, de cabeça baixa, vestindo algo semelhante a um vestido de noiva ou camisola antiga. Curiosamente, ela nunca acenava, apenas ficava parada, imóvel, como se esperasse algo ou alguém. Um dos relatos mais conhecidos veio de um taxista chamado Seu Valmir, que costumava fazer corridas noturnas do centro para a Zona Norte. Ele conta que, em uma madrugada fria e sem vento, enquanto atravessava a ponte com o carro vazio, viu a tal mulher parada na faixa da direita. Assustado, ele diminuiu a velocidade e chegou a perguntar se ela precisava de ajuda. Mas no momento em que passou ao lado dela, a mulher simplesmente desapareceu diante de seus olhos, sem deixar sinal de onde foi parar. Na manhã seguinte, ele comentou com colegas de ponto e descobriu que não era o único a ter visto essa aparição. Outros motoristas, inclusive caminhoneiros que transportavam cargas para a Zona Norte, já tinham visto a mesma mulher, sempre no mesmo lugar, perto do pilar central da ponte. Com o tempo surgiram teorias. Uns dizem que se trata do espírito de uma jovem que teria se jogado da ponte nos anos 1970, após um romance trágico. Outros afirmam que ela é uma espécie de guardiã da ponte, uma entidade que aparece antes de acidentes graves como forma de aviso. Até hoje, motoristas mais antigos evitam olhar diretamente para o meio da ponte nas madrugadas. E quem conhece a história, ao passar ali tarde da noite, reza ou faz o sinal da cruz, só por precaução. Outra curiosidade: nem sempre a ponte de Igapó viveu tempos de paz. Pouco antes da atual estrutura de concreto ser construída, existia no mesmo local uma ponte metálica, feita com trilhos e estrutura de ferro, essencial para o transporte de mercadorias, soldados e passageiros por trem, ainda no início do século XX. Durante a Revolução de 1930, quando o Brasil passava por um momento de forte instabilidade política, forças militares ligadas ao movimento revolucionário tentaram explodir a antiga ponte de Igapó. O objetivo era claro: interromper o acesso ferroviário para impedir o avanço das tropas leais ao governo da época. A tentativa foi frustrada, mas o episódio marcou a história do Rio Grande do Norte. A ponte, que já era vista como um símbolo de progresso, passou também a ser vista como um ponto estratégico, alvo em tempos de guerra. A ponte de Igapó é uma das vias mais movimentadas de Natal. Dados oficiais indicam que o tráfego diário é de aproximadamente 70 mil veículos por dia. Inclui carros de passeio, motocicletas, ônibus,
caminhões leves e veículos pesados. A Zona Norte de Natal é hoje a região mais populosa da cidade, composta por 7 bairros: Igapó, Salinas, Potengi, Nossa Senhora da Apresentação, Lagoa Azul, Pajuçara e Redinha. Ela concentra uma grande parcela da população local. Dados populacionais da Zona Norte: 275.512 habitantes. Cerca de 36,7% da população da capital mora na Zona Norte. Você sabia que a Zona Norte de Natal já pensou em ser uma cidade independente? Sim. Por trás das avenidas largas, dos conjuntos planejados e das lutas do dia a dia, existe uma história pouco contada. A história de um povo que, por alguns momentos, cogitou deixar de ser Natal para se tornar uma nova cidade. A Zona Norte, como conhecemos hoje, começou a ser ocupada de maneira mais estruturada apenas na segunda metade do século XX. Até os anos 1960, a maior parte da área era composta por sítios, fazendas e pequenas vilas ribeirinhas. A travessia até o centro de Natal era feita por barcos ou pelo trem, cruzando o rio Potengi. A construção da ponte de Igapó, inaugurada em 1970, foi um divisor de águas. Com ela, o acesso melhorou, e a Zona Norte deixou de ser apenas um fim de linha para se tornar alvo de investimentos e crescimento populacional. Durante os anos 80 e 90, a Zona Norte foi o centro de políticas habitacionais de Natal. Milhares de famílias vindas da Zona Leste e outras cidades da Grande Natal foram assentadas em conjuntos como Panates, Soledade e Lagoa Azul. O que era um bairro rural virou uma nova cidade dentro da capital. Mas o desenvolvimento não acompanhou o crescimento populacional. Faltava infraestrutura, saúde, segurança, transporte. E com o tempo, surgiu o sentimento: será que, se fôssemos uma cidade própria, as coisas seriam diferentes? Nos anos 1990 e 2000, essa ideia cresceu. Moradores, líderes comunitários e até políticos locais começaram a debater a possibilidade da Zona Norte se emancipar e virar um novo município. O nome da nova cidade? Surgiram várias sugestões: Potengi, Igapó, Nova Natal. A ideia ganhou força. A Zona Norte já concentrava mais de 300 mil habitantes, quase a metade da população natalense. Se fosse uma cidade, estaria entre as 10 maiores do Rio Grande do Norte. Com arrecadação própria e prefeitura local, muitos acreditavam que os problemas históricos da região poderiam ser enfrentados com mais autonomia. Mas transformar um bairro ou região em um novo município não é simples. Desde a Emenda Constitucional no 15 de 1996, a criação de novos municípios no Brasil ficou mais difícil. É preciso aprovar uma lei estadual com base em critérios específicos, realizar plebiscitos e comprovar viabilidade econômica. Além disso, a elite política de Natal nunca viu com bons olhos essa separação. Perder metade da população e uma parcela significativa do eleitorado representaria uma mudança drástica no equilíbrio político da capital. Assim, o movimento enfraqueceu e a ideia foi ficando para trás. Hoje, a Zona Norte permanece como um dos maiores desafios e também uma das maiores forças de Natal. Sua população é jovem, trabalhadora, vibrante. Apesar das dificuldades, há progresso. A chegada do shopping, estação de trem, o IFRN, as melhorias no transporte e na iluminação. Mas muitos ainda sentem que o olhar da gestão municipal continua distante. Em conversas de rua, em reuniões de bairro, a pergunta ainda ecoa: e se fôssemos uma cidade? Se a Zona Norte vai ou não se tornar um dia uma cidade independente, ninguém sabe. Mas uma coisa é certa: ela já tem alma própria. Tem sotaque, tem ritmo, tem identidade, é mais que um bairro. É um povo que resiste, sonha, constrói. Zona Norte de Natal, a cidade que quase nasceu e que segue viva dentro de cada morador. E agora a gente quer saber de você. Já ouviu alguma história curiosa, antiga ou até misteriosa sobre a ponte de Igapó? Tem alguma lembrança marcante desse lugar tão importante para Natal e a Zona Norte? Na sua opinião, ela deveria virar uma cidade independente?
Seria bom para a população ou traria mais problemas? Comenta aqui embaixo. A sua participação é muito importante para a gente. E se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal Drone Natal RN para continuar acompanhando tudo do alto, com informação e belas imagens do nosso Rio Grande do Norte. Obrigado por assistir e até o próximo voo. Cause we're young.